esportiva que tá chegando, pessoal, nesse seu final de tarde. Se segura a mão na poltrona, se ajeita no sofá, que aqui tem muito trabalho, tem muito foco, tem muito projeto, tem muito empenho, muita dedicação. A nave do Gazeta Esportiva está decolando e carregando muita informação, carregando muita opinião. Com essa dupla da pesada, ele, o tetracampeão Paulo Sérgio! Aê! Boa noite, Nick, Silver, você de casa, boa noite. Nosso repórter Raiz Alexandre Silvestre! Campeão da última Copa Imprensa! Aê! Hoje a Foi gente expulso. traz, pessoal, Foi expulso. acesso negado. Acesso negado. Ah, é? Não pode passar? O Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Travou na roleta. Que derrota do Timão, hein? E o São Paulo? São Paulo venceu, se classificou na Libertadores, mas o jogo terminou com um caso de polícia. A gente traz ainda o amistoso de logo mais do Santos contra um time lá da Alemanha do Paulo Sérgio. E no Allianz Parque temos o duelo do Verdão contra o Sporting Cristal. José Paes já tá por lá, vai cobrir tudo pra gente, Zé. Ah, e hoje é dia, sabe o quê? É. Aí ele tá sonando. Rodrigo França e o momento, velocidade, tudo isso e muito mais depois dessa Vocês estão dica. tomando café aí? Porque... Bora, bora, galerinha! A gente volta por aqui com mais uma vitória do São Paulo na Copa Libertadores. Mas o jogo acabou com um caso de polícia. É isso mesmo, veja na reportagem da Marina Buffon. A tranquilidade que o torcedor são paulino esperava para o jogo contra o Tajeres no Morumbis acabou ofuscada por mais um episódio grave nessa Libertadores. Mas no jogo, nos primeiros 25 minutos, em português bem claro, não aconteceu absolutamente nada. Aos 26, Bobadilla cobrou falta e aí sim, André Silva desviou de cabeça e a bola bateu em Sabino antes de morrer no fundo das redes. Tudo checado pelo VAR, 1-0 tricolor. Eu trabalho muito para quando a oportunidade chegar, aproveitar da melhor maneira possível. Eu acho que isso é fruto do trabalho, né? Não somente meu, mas de todo o grupo ali que dá confiança. Então, estou muito feliz por isso. Também após cobrança de falta, De Pietri finalizou e a bola parou em Girotti, que encheu o pé e deixou tudo igual aos 38 minutos. Aos 15 do segundo tempo, o Subeldia mexeu e colocou Luciano Henrique Carmo e Rian Francisco. E aí, o São Paulo chegou. Mas o Tajeres também. O jogo ficou bem mais movimentado. Até que aos 38 minutos, Luciano recebeu e deu de calcanhar para Rian, que tentou uma tabela, mas a zaga cortou. A bola sobrou para o camisa 10 e categoria não faltou para ele dar os números finais da vitória por 2-1. Após o gol, porém, o lateral venezuelano Miguel Navarro, do Tajeres, começou a chorar em campo e ameaçou deixar o gramado. Foram diversos minutos de partida paralisada. Segundo ele, o paraguaio Bobadilla, do São Paulo, cometeu ato de xenofobia. No, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice venezolano muerto de hambre. También se puso de mi lado, incluso los jugadores de Sao Paulo, el central, no recuerdo el nombre, el ecuatoriano, Arboleda se puso de mi lado, todo realmente porque sabían lo que había dicho Bobadilla, pero bueno, ya está. Me acuerdo el año pasado que venimos acá, a 2 jugadores nuestros los metieron allá con la policía. Y se vuelve todo un escándalo cuando a equipos brasileños le dicen ese tipo de insultos. Y ahora que no, bueno, me tocó a mí, primera vez en mi vida que me pasa esto y es lamentable, la verdad, es lamentable hablar de esto porque uno después del partido lo que tiene que hablar es cosas del partido. Vamos, fíjense que hicieron las 2 primeras preguntas. Clasificamos primero con un team con muchos accidentes, con muchos jugadores jóvenes, con jugadores de experiencia, entregándose al máximo. Y las 2 primeras preguntas
Las 2 primeras preguntas van orientadas a... En vez de clasificamos primero. Clasificamos primero clasificamos. Desconozco esa situación, sinceramente. Vosé se pone, imagínese Vosé, en mi lugar. Estoy en el banco suplente, a 50 metros. Veo que el partido se para 10 minutos. ¿Qué puedo saber yo de esa situación? ¿Qué puedo yo saber de esa situación? No sé ni de qué estamos falando con lo acontecido. Eu não sei nem o que estamos falando. Navarro prestou depoimento durante cerca de 30 minutos no GCRIM e um boletim de ocorrência foi lavrado sobre o crime de racismo, que está tipificado no mesmo artigo de xenofobia no Brasil. A polícia procurou Bobadilla no vestiário, mas ele já havia deixado o estádio. Bom, a gente vai falar muito sobre esse caso aqui. Agora a Marina Buffon está chegando para atualizar essa situação do Bobadilla. Boa noite, Má. O jogador do São Paulo se pronunciou hoje. Olá, Michele. Boa noite para você e para todos que estão acompanhando a gente. Pois é, o Bobadilla ontem foi procurado no vestiário pela Polícia Militar, mas quando foi que os policiais chegaram ali no vestiário, ele já havia deixado o estádio. Então, hoje, quarta-feira, algumas horas após a partida, ele fez um pronunciamento nas redes sociais. O São Paulo, inclusive, republicou esse vídeo. Vamos colocar então para vocês assistirem. Primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras con los jugadores de Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también, pero bueno, solo quería aclarar eso y le mando un gran abrazo a todos. Tá, então essas foram as palavras do Bobadilla e o São Paulo também publicou uma nota oficial que reafirma o seu compromisso com os princípios de respeito, igualdade e inclusão. Além disso, que está, entre aspas, acompanhando atentamente a apuração dos fatos e que repudia veementemente qualquer manifestação por discriminação. E, por fim, ainda o São Paulo informou que está oferecendo ali todo o suporte institucional ao Bobadilla, com medidas aí educativas relacionadas a racismo, à xenofobia. Vale mencionar aqui, gente, que não foi colocado na súmula da partida esse caso aí envolvendo o Navarro e o Bobadilla. O juiz não colocou ali na súmula, apesar de, no depoimento, né, como eu falo na matéria, o Navarro falou que falou com o árbitro sobre isso, que disse que não escutou o que havia acontecido ali no gramado. Agora, o Bobadilla ele precisa dar o seu depoimento, afinal ele não estava ontem no vestiário, então ele precisa ainda dar esse depoimento. Segundo informações preliminares, ele seria convocado para depor. Ainda, a gente não tem ainda uma data em que ele vai fazer isso. Quando tiver mais informações sobre isso, com certeza falaremos, mas por hora é isso. Tá certo, gente? Então, infelizmente, mais um caso aí envolvendo o crime de racismo, né? Supostamente um crime de racismo que aconteceu ontem no gramado do Morumbis. Obrigada, Marina. E aí, Paulo e Silvestre? O que vocês têm para falar do jogo, de toda essa situação, esse caso de racismo, né? Esse crime? Bom, eu particularmente, eu já vivi momentos dentro de campo que não me afetaram. É lógico que cada um toma a sua decisão, cada um tem a sua postura, cada um pensa da sua forma. É lógico que nós estamos vivendo num tempo onde qualquer coisa que é falado já cria-se uma grande polêmica, já cria-se um vitimismo. Então, eu sou suspeito em falar em tudo isso. Agora, se o Bobadilla chegou e já pediu perdão, pediu desculpas lá, vai com
com o atleta, o Tagé, pede desculpas lá e segue o jogo. Não, dentro de campo, gente, o negócio é acalorado, é todo mundo querendo ganhar. Um fala aqui, outro fala ali. Só que hoje tem que medir, Paulo, entendo, tem que escolher o xingamento. Mas você como tem que que escolher dentro o de xingamento. campo, Silvério, você vai escolher, você vai falar. É complicado, eu tô sendo cara. irônico, mas é uma ironia diante dos tempos atuais. Porque o xingamento, a ofensa que o Bobadilla escolheu foi a pior possível. Eu não posso acreditar que ele seja racista, que ele queira o mal do povo venezuelano, mas ele, da boca para fora, falou algo que não cabe mais. E o menino ficou muito ofendido. O que ele falou foi para desestruturar o atleta adversário e ele conseguiu. Ele foi xingado primeiro e revidou com esse xingamento xenofóbico. Então, por isso que eu estou brincando, tem que escolher melhor o palavrão. Agora, porque ele ofendeu, vamos falar sério, o Bobadilla é paraguaio. Tem povo mais ofendido na América do Sul do que o povo paraguaio com questão de xenofobia? O paraguaio talvez tenha um empate técnico com venezuelano e boliviano, né? Mas nessa nós questão. também, Silvério. Não, mas é disso que eu estou falando. A gente a gente não fala aqui cavalo paraguaio o tempo inteiro no futebol? Sim. É uma ofensa. Eu uso essa expressão também, não no intuito de ofender, mas no fundo alguns paraguaios se sentem ofendidos. Então você para, Silvério. Não, mas isso aí é uma expressão que faz parte da linguagem do jornalismo esportivo aqui no Brasil. Então, mas tipo assim, foi feito no Paraguai, né? Por que é cavalo paraguaio? Mas é porque tem coisa que é feita no Paraguai mesmo. É, pirata. Paraguai é bom pra Quem que comprar compra isso aí? É brasileiro. Aí argentino xinga brasileiro adora, de macaco, brasileiro xinga o outro de índio. Não pode... Então, sabe, é um processo... Hoje está muito complicado. É um processo de transformação delicado, Mas ele xingou educacional, cultural, que leva tempo. E eu acho que jogador, muitas vezes, de cabeça quente, fala da boca para fora, não está querendo dizer aquilo. Se eu fosse o Bobadilla, eu não teria ido embora do Morumbi. Eu acho que ele foi orientado juridicamente, vai embora, senão não sei o que, depois a gente se defende. Eu teria batido lá na porta do vestiário do adversário. Desculpa. Quero falar com, como é que chama o menino lá, o lateral, por favor, Navarro, desculpa, cara. Você me xingou, te xinguei do pior jeito possível. Mas ali é tudo... Pedia desculpa, cara a cara, homem a homem. Silvio, ali é tudo, tá tudo muito quente, muita gente. Você não sabe a reação, mas você não sabe a reação. Tudo bem. Qual vai ser. O melhor momento é um dia depois. Dia seguinte, mas aí é muito tá de cabeça fria. Não, mas sobe um tem que videozinho, ter cautela para falar né? as coisas e no momento certo falar, cara. Eu só não concordo. Agora, não foi um jogo... Vamos pro jogo. Não foi um jogo fácil pro São Paulo. Não foi um jogo fácil. Nós tinha um pontinho esquerda lá, do time da... Que velocidade, jogou no Ceará. Bom jogador, hein? Agora... Você vê o Luciano Wendel, faz um golaço, hein? Golaço. O Luciano é um mala decisivo, né? Mala, assim, no sentido de encher o saco do juiz, dos colegas, da câmera de tudo. Mas ele é um jogador muito decisivo. E só para concluir, existe punição hoje, existe legislação, principalmente aqui no Brasil, para esse tipo de atitude racista, xenofóbica ou xenófoba, tanto faz a expressão, você pode usar as duas em português. Não é racismo no caso dele, é xenofobia. Não, mas se enquadra também, tá lá no mesmo artigo, no mesmo parágrafo e tal. Bobadilla é o quê? Você pode ser punido na esfera esportiva, você pode ser punido na esfera criminal, ok? Isso é uma coisa. O Bobadilla, se ele não gostasse de venezuelano, ele seria o melhor amigo de um venezuelano do elenco do São Paulo, que é o lateral... Tá bom. O lateral lá que dorme com ele no mesmo quarto na concentração. Tá bom. Melhor página. Hora de conferir o que o mestre Alberto Helena Júnior achou do jogo do São Paulo. Olhar de mestre. Oi, minha linda. Você sabe que o comentário mais curto da história da televisão brasileira foi feito pelo João Saldanha há muitos anos atrás. Saudoso João Saldanha. O comentário foi o seguinte: era um Botafogo, jogava uma partida, o Flamengo outra. Aí ele fazia assim: Botafogo, Flamengo. Quer dizer, e aí encerrava, dava um tchauzinho assim. É mais ou menos o que se pode fazer hoje do São Paulo. São Paulo pode ser, ganhou.
mas não jogou um grande futebol. Contudo, pelo fato de que está com tantos reservas em campo, muitos jogadores machucados e tal, há uma esperança maior ao torcedor tricolor, né? Vamos ver no que vai suceder. Beijos. Beijo, mestre. E a classificação do São Paulo? O que Bom, você lembra? na realidade, como o próprio Messi falou, né? Infelizmente, o São Paulo tem sofrido aí com lesões de jogadores importantes. E você perde um Lucas, você perde o Oscar. Eu sei que muitos esperam muito mais do Oscar. E você perde jogadores importantes. O Luciano não está numa grande fase. Tanto é que entra no segundo tempo, aí sim dá um calor maior para a equipe. Agora, festa mesmo, quem fez foi a torcida. Quantos mil torcedores Ontem tinham no não encheu estádio? tanto, 35 mil, mas a torcida 35, estava alucinada. Torceu, empurrou Numa bastante. terça-feira à noite. Sim, a torcida do São Paulo fez a diferença, não promoveu lá a chegada no corredor de fogo, a 100 metros do estádio, porque a Conmebol não deixa acender um palito de fósforo dentro do estádio, nem nas redondezas. Então teve lá um protesto, porque a torcida independente está chateada com o último desempenho do time no jogo anterior, mas fez o papel dela, a torcida na arquibancada, e o time venceu. O São Paulo está fazendo uma ótima campanha. O São Paulo não é o carrossel holandês do Rinos Mitchells. O São Paulo é só mais um time guerreiro, brigador, que tem chance de ser campeão da Libertadores. Bom, logo mais tem Palmeiras na busca para manter o 100% de aproveitamento na Libertadores. O José Paes está no Allianz Parque com a provável escalação do Verdão pra gente. Boa noite, Zé! Fala, Mi! Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportivo. Estou aqui na Rua Palestra Itália, daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, é isso. A bola rola, tem Palmeiras e Sporting Cristal lá do Peru, última rodada do grupo G da Conmebol Libertadores. Palmeiras já classificado, venceu 5 jogos dessa fase de grupos e o clima vai se criando aqui nos arredores do Allianz Parque. Márcio Luiz Gabriel vai mostrar pra vocês. A Rua Palestra Itália ainda não foi fechada, o jogo só começa às 9h30 da noite, por isso a torcida vai se concentrando na calçada mesmo, muita gente chegando. Expectativa é de que no mínimo aí 40 mil pessoas estejam hoje aqui no Allianz Parque. Tia Leila fez uma promoção de ingressos, baixou o preço, o ingresso mais barato aí para os não sócios, R$40, isso porque hoje é a despedida do Estevão aqui no Allianz Parque, é o último jogo dele com a camisa do Verdão no Allianz Parque, antes dele ir lá para o Chelsea da Inglaterra. Então vamos colocar aí, você me perguntou, né, um provável time do Palmeiras para esse jogo. Deve ser um time mesclado ali, meio reserva, meio titular, porque o Palmeiras está pensando também, claro, no Campeonato Brasileiro, jogo no domingo contra o Cruzeiro, e no Super Mundial da FIFA, que começa depois desse jogo contra o Cruzeiro. Então na tela aí o provável Palmeiras, olha só, com o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, no miolo de zaga a gente pode ter o Gustavo Gomes com o Murilo, né, porque os dois estão suspensos no Campeonato Brasileiro, Vanderlan na lateral esquerda, no meio de campo Aníbal, Evangelista e quem sabe o Veiga retornando a essa equipe, lá na frente Estevão de um lado, Paulinho do outro e Vitor Roque no comando de ataque. Este, então, o provável Palmeiras. Lembrando que esse é o último jogo do Estevão no Allianz Parque, antes de ir lá para a Inglaterra. O primeiro gol dele como profissional foi exatamente aqui no Allianz Parque, lá em 2024, quando ele tinha só 16 aninhos, também pela Conmebol Libertadores contra o Liverpool. Então vai ser um jogo bem bacana que a gente vai acompanhar aqui. Daqui a pouco eu retorno para a gente falar um pouquinho mais dessa joia palmeirense, o garoto Estevão William, Michele. Agora eu devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno aqui, direto dos arredores da Casa Palmeirense. Beijo grande para você, Mi. Beijo grande, Zé. E aí, que expectativa do Palmeiras? Pô, eu torço para que o Paulinho seria o primeiro jogo titular, né? Não é isso, Silva? Putz, cara, eu não acho que é o primeiro jogo dele titular. Então eu quero ver como ele começa jogando, até onde ele vai, até porque a expectativa está muito grande em torno do Paulinho. O Estevão, todo mundo já sabe, né? Então hoje é um momento de fazer festa para ele e torcer para que ele não perca as qualidades técnicas que ele tem indo para a Europa, né? Porque treinador lá na Europa, ao que ele chega para o jogador brasileiro, a primeira coisa que ele chega para o jogador brasileiro, fala o seguinte, faz o simples. Faz o simples. Faz o simples. Mas aqui mandou marcar lateral. Não vai fazer o simples nada, vai partir para cima, no 1 contra 1, não perde as qualidades técnicas, Estevão. O Paulinho tem arrebentado nos testes físicos. Ah, é? É um cavalo, pode falar isso, né? Pode. O cara, um cavalo no bom sentido. Sim. Né? Um cavalo de forte e tal, não sei o quê. O Paulinho foi titular do São Paulo. Espero,
foi titular contra o São o São Paulo. Paulo. Bem lembrado. Espero que o Allianz Parque hoje lote para se despedir do Estevão. Acho que vai, né? Então 40 vamos lá, mil. 40 mil pessoas. Será? A torcida do Palmeiras perdeu um pouco recorde é o 46 mil, engajamento. né? Vai fazer frio, hein, gente? Aliás, eu vi uma frente fria daquelas. Hoje tava um vento lá no quintal de casa. Jaqueiro, vai pro jogo, jaqueiro. Não, fica aí, Rodrigo. E a gente tava falando... Acho que você tem que ficar aí. O Rodrigo deu uma marcha ré ali. Fica aí. Fica aqui no estúdio já, Rodrigo. Pode ficar já aqui. fica aí, Eu tava vendo aqui a classificação da fase de grupos da Libertadores. Ó, o São Paulo, cara, é a segunda melhor campanha geral, tem 14 pontos. Só perde pro Palmeiras. Ainda tem jogos a acontecer, né? O Palmeiras tem 15, o Palmeiras ganhou todas. Quer dizer, o Palmeiras vai de novo muito forte para a próxima fase. Acredito que vença hoje em casa e assegure a melhor campanha para decidir sempre em casa até uma eventual semifinal. Mas o São Paulo está na cola de vocês, Não, e outra coisa, né, Silvério? Colocar, não aguentei, desculpa. Colocar esses jogadores que não vêm Corinthians jogando. Não vou nem falar, né? Caiu na Sul-Americana. Não estamos falando do Palmeiras, Eu calma. sei, mas espera hoje aí. eu estou encapetado. É bom pro Abel colocar esses jogadores que não vêm jogando. Né? O Veiga, que ficou um bom tempo aí E ele já tem que encontrar soluções pra lesionado, saída do o próprio Estevão, Paulinho. porque Precisa isso aí já vai formar fazer falta. uma forma. Não tem. tem, Sucessor não tem. pro Estevão ali, hoje Porque- não tem. Ele tem que montar um esquema de jogo onde a equipe não vai perder as suas características. Vai perder um jogador muito intuitivo, que vem ao encontro daquilo que você disse, né? Que ele continue sendo esse jogador também na Europa. Mas não é só lá, não, que enquadra um jogador. Aqui também estão enquadrando. Ponta tem que marcar. Tem mais que marcar o lateral do que ir pro fundo e fazer cruzamento. Agora estão jogando com 2 laterais. Chegou a hora de acelerar com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Rodrigo França chegando aqui no nosso Gazeta Esportiva. Boa noite, Rô. E aí, tudo bem? Boa noite, Michele. Boa noite, Paulo Sérgio, Silvestre, Rodrigo. para você que está assistindo. Tudo ótimo. A Fórmula 1 vai ter uma nova regra que pode ameaçar a McLaren. Como assim, Rodrigo? Exatamente, Michele. A gente sabe, né, que a Fórmula 1 é um esporte que busca sempre competição, né? E a partir do GP desse domingo em Barcelona, a FIA vai aumentar o rigor na fiscalização das asas dianteiras. Mas o que isso quer dizer? Mas pode no meio da jogo? Então, eles fazer avisaram no começo do ano que iam fazer isso. Então, eles deram 8 GPs para eles se adaptarem. E agora a McLaren pode perder uma importante vantagem que eles têm no carro deles. E assim, mais times podem brigar pela vitória, como Red Bull, Mercedes e Ferrari. E para o Brasil, olha outra boa novidade, hein? É que a Sauber vai trazer atualizações em seu carro. É o famoso upgrade, né? Eles chamam de upgrade. E assim, o Gabriel Bortoleto espera marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1. E lá em Mônaco, né, que eu tive cobrindo o GP, Michele, eu entrevistei o Gabriel Bortoleto e ele contou um pouco pra gente sobre como que o Max Verstappen está sendo uma grande referência para ele, né? E também quem esteve lá e já mira o exemplo do tetracampeão é um jovem talento do kart, o Francisco Rocha. Ele foi convidado pela equipe Visa Racing Bulls para conhecer os pilotos da Fórmula 1 lá direto de Mônaco e contou pra gente como foi a experiência. Oi pessoal, hoje cheguei do GP de Mônaco, uma das experiências mais incríveis que tive na minha vida. Participar de um GP de Fórmula 1 já é um momento muito especial na vida de um piloto, mas o circuito de Mônaco é realmente muito diferente. Aquelas pistas apertadas onde os carros passam rápidos, suas rodas grudadas no guarda-reio, realmente mostra a diferença entre um ótimo piloto e um grande campeão. E o ponto alto do fim de semana foi quando estive com Max Verstappen, o tetracampeão do mundo. Certamente uma inspiração para a carreira de um jovem piloto. Que demais, Ele hein? tá valendo ou ele falou espontâneo? Não, ele fala bem, não, ele corre de kart, eu já vi lá na grande, fala super bem. E é isso, né? Já tá convidado pela Red Bull, não tem contrato ainda, mas só tem 13 anos. Mas olha, 13 anos. pro futuro aí foi muito bem. Ele é campeão brasileiro de kart e também da Copa São Paulo Bradesco de kart e vai estar em ação nesse sábado com a equipe Car Race. E olha um detalhe, Michele, o time está em festa. Por quê? Porque a Car Racing acabou de vencer no último fim de semana a etapa de sábado da Stock Car com o piloto Gianluca Petekoff. E um detalhe interessante é que esse time, a Car Racing, é o time mais jovem do grid e também o mais novo, fazendo a sua estreia nesse ano, em 2025, como explica o chefe de equipe, Leandro Reis. Fala pessoal da TV Gazeta, aqui é o Leandro Reis, chefe de equipe da Car Race. Somos os atuais líderes do campeonato da Stock Car. No último domingo, tivemos a honra de vencer a nossa primeira corrida na Stock Car. Estamos mantendo a tradição de vitórias em todas as categorias por onde passamos, desde o kart até a Stock.
Então, estou muito feliz e com certeza vamos brigar por mais pódios e vitórias no ano de 2025. Valeu! Legal. Leandro Reis, que também é piloto também, viu? Ele vai acelerar lá na Pro 500. E essa turma toda que eu mostro aqui os talentos, a Marcela Assunção, o Francisco Rocha, que a gente acabou de ver, todo mundo corre na Car Racing, que está pegando os talentos aí para o futuro. E a próxima etapa da Stock Car, Michele, vai ser lá no Velopark, onde um gaúcho vai fazer sua estreia como piloto da maior categoria do automobilismo brasileiro. É o Arthur Gama, da equipe Toyota Gazoo Racing. Ele é o piloto mais jovem do grid. Hoje a gente só está mostrando a molecada, né? Tem apenas 20 anos e mostrou muita velocidade na etapa de Interlagos e em Cascavel. E agora busca um pódio correndo em casa. Fala, meus amigos da TV Gazeta. Bom, falando um pouquinho de Velopark, não vejo a hora de chegar. Estou mega ansioso para essa etapa, uma etapa que sempre esperei, foi meu sonho chegar na Pro Series. Hoje eu sou o piloto mais jovem no grid e ainda mais correr na minha casa, correr no meu estado, com a minha família, com a minha torcida. Então estou mega feliz, eu acho que as expectativas são muito altas, a gente está trabalhando bastante no carro, evoluindo cada etapa. Então tem tudo para ir bem, uma pista que conheço bastante. Então bora acelerar, com a torcida de todos. Valeu! Legal. Valeu, Arthur. Vai correr no Rio Grande do Sul em casa, muito bom. Você vê que a molecada toda fala bem, né? Não basta só acelerar, tem que falar bem, como o Paulo Sérgio destacou aí. E a cobertura completa da Stock Car e dos principais campeonatos brasileiros, você confere aqui na TV Gazeta, no Momento Velocidade, que vai ao ar nesse domingo, 8h25, um pouco antes de vocês no Mesa Redonda. Michele. Obrigada, Rodrigo. Até então, domingo, a gente se encontra lá no Mesa Redonda e na sequência tem o Momento Velocidade. Exato, até mais. Beijo. Aliás, antes tem o Momento Velocidade, 8h25 e depois tem o Mesa Redonda. Saudade de Mônaco já, né? Me convida para ir lá de Eu te vi lá boiando no iate, cara. Mônaco é difícil, né? Ultrapassar, é impossível ultrapassar em Mônaco. Você não assistiu a corrida? Bom, é quase impossível. O Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Vamos falar baixinho, eliminado. Ontem o Timão dependia só das próprias forças para seguir vivo na competição, mas decepcionou, né? Pode rodar. O Corinthians tinha apenas um trabalho: empatar ou vencer o time mistão do Huracan fora de casa para classificar na Sula. E mesmo com os outros jogos do grupo ajudando, o Coringão se recusou a abraçar a vaga. A partida já começou com pressão do Huracan. Por pouco o Sequeira não abre o placar. E o Timão teve essa chance aí com o Martínez, que não aproveitou. Pelo contrário, isolou. E quem não faz, toma. No primeiro minutinho do segundo tempo, o Watson pegou de primeiro o cruzamento do Orreda, coladinho na trave do Hugo Souza. Sem chance, 1-0 Huracan. A partir daí, o Corinthians sumiu, meus amigos. O Huracan chegava com perigo. O Rodrigo Garro, que voltou a jogar, quase fez esse golaço de falta. O meia argentino também reclamou desse puxão dentro da área, mas o juiz mandou o jogo seguir. E aí, marcaria o penal? E ficou por isso mesmo. Vexame para um, alegria para o outro. Huracan 1, Corinthians eliminado da Sul-Americana 0. Medo e impotência, né? Até porque, logisticamente, dentro de tudo aquilo que nós preparamos para essa partida, esperávamos naturalmente uma atuação um pouquinho diferente. Pela terceira vez nós tomamos um gol no retorno do segundo tempo. Isso tem penalizado a nossa equipe consideravelmente. Teoricamente nós colocamos a melhor equipe para jogarmos a Sul-Americana. Então não há como você pontuar que exista um desinteresse geral de todos. Nós focamos toda a atenção possível justamente para essa partida. Preparamos a equipe para um momento como esse. E realmente a qualidade da partida hoje foi muito aquém daquilo que nós deveríamos e gostaríamos que acontecesse. Muito bem. O que vocês acharam do jogo do... Manteve o padrão, Paulinho? Manteve o padrão da pré-Libertadores, que jogou mal pra caramba. Manteve o padrão de toda a fase de grupos da Sul-Americana. O padrão da Sul-Americana sem padrão voltou. E quase passou pra repescagem, se não fosse o América de Cali empatar o jogo em casa contra o Racing, que não tinha ganho nenhuma. Né? Senão o Corinthians passava e capaz de dar outro vexame na repescagem. Porque é incrível. O Campeonato Paulista já acabou, viu? O Corinthians já saiu da fila, ganhou do Palmeiras, foi legal o Paulistão. Campanha firme, forte, só perdeu um jogo pro São Paulo, ganhou o título em cima do rival.
mas está na hora de acordar para o resto. Vocês ouviram o que o Dorival falou? Foi a melhor equipe que ele colocou dentro de campo. Se essa for a melhor equipe do Corinthians, até o final da temporada, Dorival, nós vamos ter problema. Ou você vai ter problema. Porque não dá pro Ramalho e Kaká ficar trocando bola lá atrás. Não dá. Não dá. O Kaká, ele recebe a bola do Ramalho, ele não olha aqui pro lado esquerdo porque ele não tem perna esquerda. E aí ele volta a bola pro Ramalho, o Ramalho joga pro o Torres e o Torres dá início a uma jogada, toma contra-ataque. Então, algumas coisas você precisa ajustar aí com essa galera, porque alguma coisa não tá certo. Não tá certo, Dorival. E outra coisa, tá todo mundo falando, mas eu não ia falar, mas tem que falar, Dorival. Não dá pra você tirar um volante e colocar outro volante, cara. Arrisca, faz alguma coisa diferente, sabe? Você é capaz disso. Você já esteve conosco aqui no Mesa Redonda, você tem inúmeras ideias e nesse Corinthians aí você vai ter que arriscar. Infelizmente o Thales não tá mais aquele jogador que nós vimos no Paulista. Não tá mesmo, ele murchou. Não tá. O que será que aconteceu com o Thales? Não sei se isso é a renovação. Ele teve algum problema físico, ficou doente, alguma coisa, ele perdeu um pouco de força. Eu não sei exatamente o que se passou com ele, alguma questão de saúde. E ele caiu muito de produção. E tem também a questão emocional, porque ele estava pedindo passagem no começo do ano. Ganhou algumas oportunidades, mas na hora do vamos ver... Perdeu todas as oportunidades. Foi pro banco. Não, tem que dar sequência. Tem que Igor Coronado me entra no setor de meio campo, logo de início já erra passe, pede falta, o juiz não dá, segue o jogo. Pô, o cara tá no banco de reserva, tá vendo tudo o que tá acontecendo, chega em campo e não faz nada diferente. Ó, Paulinho, mas o Corinthians, assim, se você analisar do meio campo pro ataque, o Corinthians tem um time bom. O problema do Corinthians. Bom quando você tem um Garro. O Corinthians. Não, bom quando você tem um Garro que entra 20 minutos, faz mais do que todos esses jogadores fizeram. Voltou ontem. Mas você pega o meio campo do Corinthians, tem o Garro, que é inteligente, é criativo. Tem o Carrilho, que é um jogador forte, que eu gosto muito do Carrilho. Tem o Yuri, infelizmente tinha, né? Porque machucou. Então, a gente aí não você sabe vê como vai voltar. Você vê, o Carrilho é bom jogador, mas 2 tempos já não aguenta. Mas o problema do Corinthians é a linha defensiva. E até o Andileri, que é o mais firme ali da linha defensiva, que chegou bem, ontem não jogou bem. Então o Corinthians tem um baita de um goleiro, um bom meio-campo. O ataque agora é desfalcado do Yuri, mas dá pra fazer coisa melhor com o que tem. Dá pra fazer? Não, tem que fazer. Até fazer. Porque são jogadores experientes. Nós estamos falando aqui de garotos. Vamos falar Nós estamos falando de jogadores experientes. Antes de mudar de assunto, tá vendo esse lance aí? Foi nada. Na câmera lenta tudo é agressão. Foi nada. Só pra Arrascaeta, Foi nada, segue o jogo. Aliás, eu comparo, viu, Michele? Porque tem que nem no Arrascaeta, no jogo do Palmeiras, teve um braço, só que na câmera lenta, parece que o cara foi arrastado pelo defensor. Não, tem um braço ali. E outra coisa, Silvio, é jogo de Libertadores, é jogo sul-americano. Juiz não apita isso aí, esse tipo de lance. Dá sequência no lance e chuta pro gol. Bom, vocês viram, né, como é que a coisa funciona. Eu não gosto de futebol apitado na câmera lenta. Peraí, eu vou dar um recado, aí você termina aí seu raciocínio. Já falei. Por que o Arrascaeta valeu e aqui não valeu? Quero entender. Pra mim, eu não daria nenhum dos... Hoje tem... Terminando de falar, pra você não daria nenhum dos dois lances, é isso? Não. Nenhum dos dois lances. Diferente. Câmera lenta, e você? Lupa. Completamente diferente. Por quê? Porque ali... Não vale falar que um é um jogo, outro é outro jogo. Não. Tudo é jogo, não é futebol. Ou é beisebol, é futebol. Não, completamente diferente. Até porque o Garro levanta a mão e o rapaz só toca na mão dele. Tá. No lance do Arrascaeta, ele puxa. Ele já estava vencido na jogada, o Murilo. O Murilo estava vencido na jogada. Esse lance aí já tinha um outro zagueiro chegando. É completamente diferente. Gente, se você for colocar lupa em todos os encontrões de jogo de futebol, não tem jogo de futebol. Você pode escolher a dividida que você quer mostrar com lupa, com zoom, você escolhe. Lateral com ponta, atacante, não sei o quê, onde tá a bola. São lances diferentes. Aí você fica... São lances diferentes. Pra mim, a interpretação é a mesma. Teve ali um bracinho, o momento é tem um diferente, puxãozinho, um bracinho no peito. A situação é diferente, completamente diferente. Não daria nenhum dos pênaltis.
Beleza. Hoje tem amistoso internacional do Santos, lá em Bragança Paulista. O Thiago Salazar já está por lá e vai explicar que jogo é esse. Boa noite, Salazar. Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha só, o Red Bull Leipzig é o Red Bull lá da Alemanha, que foi constituído em 2016. Eles estão em pré-temporada, estão fazendo alguns amistosos aqui no Brasil e vão aproveitar a estrutura do Red Bull Bragantino aqui em Bragança Paulista para fazer esse amistoso contra o Santos. Santos de Neymar e não só de Neymar. Muito se imaginava, as informações preliminares é de que teríamos Neymar como titular pela primeira vez depois da recuperação da última lesão muscular que ele sofreu e o restante um time reserva do Santos. Não é o que aconteceu. Kleber Xavier, depois da primeira vitória dele à frente do Santos contra o Vitória, fora de casa pelo Brasileirão, fez um time misto, mesclado, mas com muitos dos titulares agora aqui para pegar o Red Bull lá da Alemanha nesse amistoso. Dá uma olhada, campeão na tela então, para esse Santos que vem com João Paulo no gol, JP Sherman, Zé Ivaldo, Luizão e Escobar na linha defensiva, Gabriel Bom Tempo, Roleiser e Barreal no meio de campo. Lá na frente, Tassiano, Neymar e Tiquinho Soares. Esse é o Santos, vai enfrentar aqui os alemães do Red Bull Leipzig. A gente acabou de observar o aquecimento, o Neymar trabalhando normalmente. Vou pedir para o Ricardo Braga mostrar um pouquinho para vocês. A cabine é apertadinha, mas a gente consegue mostrar um pouquinho para vocês. Esse daqui não é o Nabi Abichedi, vale lembrar, é o Estádio Municipal de Bragança, que vai ser utilizado enquanto o Nabi Abichedi passa por reforma. Então é isso. Estamos aqui, vamos acompanhar de tudo e eu estou curioso, Michele, a gente vai trazer no Gazeta Esportiva de amanhã toda a repercussão desse pós-jogo, porque o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, foi bastante hostilizado na saída do time do hotel para vir para cá. E o Pedro Martins, CEO do clube, era o CEO do clube, né? Pediu demissão, o Santos está estudando um novo nome. Politicamente, muitos problemas, uma crise institucional no Campeonato Brasileiro. Uma vitória que trouxe ânimo, mas o clube continua na penúltima colocação. E aqui, por enquanto, antes de tudo isso, próximo jogo é domingo, na Vila contra o Botafogo. A gente quer observar mesmo é como o Neymar vai se comportar e por quanto tempo ele vai jogar, Mi. Muito obrigada, Salazar. O que você quer falar? E aí, Salazar, Leipzig? Olá, Leipzig. Como é que é? Como é que é? Fala. Como que é o certo? Leipzig. Leipzig. E o Salazar falou o quê? Como é que é, Salazar? Leipzig. Eu perguntei para eles aqui antes de entrar no ar. Repórter experiente me disseram que é Leipzig. Mas beleza, tá bom. Lapizinho? Lapizinho, eu vou confiar no meu tetra aqui que fala as ordem direitinho, né? Pô, Salazar era pra eu estar com o Salazar lá, só que a chefe não permitiu. Não, vai ficar fazendo o teste do cenário virtual. Bragança Paulista, terra do nosso patrono Casper Libero. É mesmo. Cidade maravilhosa, onde eu tenho familiares. Acho que o meu primo tá lá vendo o jogo com a criançada toda. Como você acha? Ele tá vivo ainda ou você não tem mais contato? Super, tá vivaço. Então tá bom. Com os moleques lá tudo forte, os primos da Maria. Esse jogo é bom pro Santos? Esse jogo é bom pro Santos rezar pro Neymar não se machucar. É com você, Paulo Sérgio. É treino. É jogo treino. Até porque os jogadores que estão jogando têm a oportunidade aí de colocar aquilo que o Kleber Machado tem como ideia para os próximos jogos. Kleber Xavier. Kleber Machado é o jornalista, nosso colega. Olha, aliás, um beijo, Kleber Machado. O técnico Carlo Ancelotti, tem que falar Ancelotti ou pode falar Ancelotti? Ancelotti. Ancelotti, estamos no Brasil. Começou a percorrer os estádios pelo Brasil para acompanhar jogos das equipes brasileiras. Na noite de ontem, o treinador da seleção foi para o estádio Newton Santos para assistir a vitória por 1-0 do Botafogo sobre a Universidade de Chile. O italiano comeu um tradicional biscoito do Rio de Janeiro, acenou para torcedores, também postou fotos, posou para fotos e tirou fotos com a camisa do Fogão.
e passa bem, porque o biscoito estava fresquinho. Vamos mandar um convite, Michele, em seu nome para ele ir comer canole e assistir ao jogo do Juventus na Rua Javari. Ai, na Javari, comer canole de São Antônio, vai adorar. Esfirra Juventus, canole, churrasquinho de gato. E aí não sai mais de lá, viu? Se for. Mas você, brincadeiras à parte, você vê como a movimentação dos jogadores já é muda. outra, né? Muda. Putz. Você tem um treinador experiente observando, o treinador da Grandão. seleção tá lá, tá observando, a postura dos jogadores dentro de campo é outra. Nós vimos ali um Botafogo completamente diferente do que dos jogos anteriores. Uma equipe muito determinada, uma equipe onde jogadores que já passaram pela seleção começaram a desempenhar um outro futebol. Assim, muito bem. O Ancelotti foi um grande acerto da CBF. Contratou o top de linha de técnico, beleza, se vai dar certo outra coisa, mas a contratação foi um acerto. Mas eu continuo com a minha opinião de que o problema da seleção brasileira é a geração de jogadores, a mais limitada da história. Vem cá! Desde que eu me conheço por gente. Não, mas a ideia, bons jogadores, um monte de jogador mais ou menos, um craque que não consegue mais jogar, que é o Neymar. Silver, a ideia é a cabeça desses jogadores mudarem. Mas a geração também, né? Todos os outros times é a mesma geração também. Não, mas o nível do futebol mundial pra mim caiu. Caiu. Quem é o melhor jogador do mundo? Você pode escolher uns 10 mais ou menos parecidos, aí vai ter uma discussão. Nenhum não tem pra mais mim um top de linha. É Ronaldinho Gaúcho, que eu sou muito fã. Tá comigo? Tô com você. Aleluia. Olha, amigo de casa, a gente vai voltar agora a falar de São Paulo. A Marina, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem jogador mais perto de voltar de lesão? Olha, Michele, para alegria do São Paulino e também do técnico Luiz Subeldia, sim. Ao que tudo indica, o jovem Luca, de apenas 17 anos, que fez o gol da classificação do São Paulo na Libertadores, naquele empate por 1-1 com o Libertad, está bem mais perto de voltar do que outros jogadores que estão no departamento médico. Ele sofreu um entorse no tornozelo naquele jogo mesmo e desde então ficou fora aí dos compromissos do tricolor. Foram 3 jogos depois dessa partida em que ele se machucou, ele acabou caindo um pouco, né? Como é que se diz? Se desequilibrou um pouquinho ali, acabou torcendo o tornozelo, então ele fez tratamento diariamente ali, às vezes até em 2 períodos e pode estar recuperado para o próximo final de semana, jogo contra o Bahia, vai acontecer fora de casa, time do Rogério Ceni aí, no sábado às 6h30 da noite. Por outro lado, ontem no jogo da Libertadores, o André Silva foi substituído ali no início do segundo tempo, logo que chegou ao banco de reservas, acusou ali um desconforto no posterior da coxa e iniciou tratamento com gelo ali no local. O André que está suspenso para o próximo sábado, então já ficaria de fora de qualquer forma, mas isso acende mais outra luz aí, né, no departamento médico do São Paulo. Afinal, sem o Caleri, as únicas 2 opções aí atuais do São Paulo para esse setor do ataque são justamente o André Silva e o Rian Francisco, que também entrou na partida ontem justamente nessa troca com o André Silva. Tá certo, gente? Então, o São Paulo hoje ganhou folga, não teve treinamento lá no CT da Barra Funda, mas a partir de amanhã já faz essa preparação para o jogo contra o Bahia e a gente vai ver se o André Silva vai ficar no refis, se vai estar à disposição do Subeldia, não para sábado, porque ele está suspenso, mas para a próxima semana. Uma última informação, Mi, lembra aquilo que eu falei na outra entrada, se eu tivesse alguma notícia a mais? Pois bem, eu consegui confirmar aqui a informação de que chegou uma intimação para o Bobadilha no CT do São Paulo, hoje durante a tarde. Ele não estava por lá, porque, como eu acabei de comentar, foi folga do elenco hoje, apesar que ele participou de uma reunião com os diretores ali, com a cúpula do São Paulo. O Bobadilha tem que se apresentar à delegacia, à Polícia Civil, para prestar esclarecimentos sobre o caso de xenofobia, tá certo? Então, até o final dessa semana, ele deve estar por lá para prestar a sua versão da história. Obrigada, Má, por todas as informações. Fala, Paulo. Não, eu só estava perguntando porque aí vem o Mundial, vai ter um tempo para alguns jogadores aí se recuperar dessas lesões, porque o início nós estamos vendo muitos jogadores lesionados, viu? É uma coisa impressionante. Eu creio que não teve a preparação certa, o momento certo, e você acaba vendo. Será que não foi aquela viagem para os Estados Unidos lá,
que deixou todos esses jogadores aí machucados no início? Paulo, você pega o Caleri, foi lesão de joelho, velho, não é preparação. Imagino que não seja preparação. Claro que pode ser, se o cara não treina direito, não tá fortalecido, mas não é exagero, não é excesso de preparação. O Lucas bateu o joelho no chão, aí estourou lá, sei lá o que, a patela. Então, são lesões ocasionais. E aí, cobra-se do Zubeldia o quê? O que o Tele Santana fazia em 92 no São Paulo? O cara tá com o time todo remendado. Eu só acho que ele deveria ter dado um pouco mais de oportunidade para esse Rian Francisco. Porque esse moleque, quando ele decidiu a Copinha São Paulo, com muita personalidade, fazendo aqueles gols de cavadinha, depois ele foi chamado pro time de cima, entrou salvando São Paulo 1, 2 jogos, fazendo gol e tal. Sabe quando o cara tá iluminado? Ele só põe no desespero. Além de bom jogador, o cara tá iluminado. Quando um jogador tá iluminado, é só o que eu penso, tá? O técnico lá tem as pranchetas dele, as análises de desempenho. Mas quando o cara tá iluminado, esquece todo o resto. Põe pra jogar. Porque a bola bate nele e entra. E é bom jogador. Eu acho que poderia ter dado um pouco mais de Ferreira entrou mais na graça dele do que o próprio Verdade. Ferreira entrou mais na graça, é um jogador mais agudo, é um jogador ali de beirada que é um jogador importante hoje para a equipe do São Paulo e até para o próprio Zubeldia. O nosso último contato de hoje no Allianz Parque não pode ter um tema diferente, né? Estevão José Paes fez um raio-x do atacante nessa passagem pelo Verdão. Fala aí, Michele, fala aí, beijo grande pra você de novo. Olha aqui, sigo aqui na Rua Palestra Itália, o Márcio Luiz Gabriel já mostrando pra vocês, porque agora a rua está fechada. A polícia passou por aqui, fechou a rua, a galera toda por aqui na Rua Palestra Itália, na Caraíbas, aqui nas ruas que ficam pertinho do Allianz Parque da Casa Palmeirense. Como você bem disse aí, tem um raio-x bacana pra gente mostrar do Estevão no Allianz Parque, porque o Estevão no Allianz Parque fez 32 partidas, né, 28 jogos como titular. Números impressionantes, tem aí 18 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, marcou 10 gols, deu 5 assistências, ou seja, cada 2 jogos mais ou menos aí, o Estevão tem uma participação em gol aqui na Casa Palmeirense, no estádio do Palmeiras. Então é um jogador que com certeza vai fazer muita falta, o Abel com certeza já está trabalhando para saber como que vai substituir esse atleta, né, que é um cara que está indo lá para o Chelsea da Inglaterra, para um grande clube que inclusive ganhou ainda há pouco aí a Conference League, né, lá na Europa. Então assim, é um cara que vai ser difícil de ser substituído. Por isso todo o torcedor palmeirense também já está apreensivo em relação a essa saída do Estevão. O Estevão bateu um papo exclusivo com a TV do Palmeiras e falou sobre esse jogo de hoje com o Sporting Cristal e também sobre essa saída, esses últimos momentos dele com a camisa do Verdão. Pode rodar. Mas é uma partida de Libertadores, todos os jogos de Libertadores pra gente são importantes, mesmo sabendo que a gente já está classificado como geral indo do grupo, mas a gente não abaixa a cabeça, a gente mantém os pés no chão para tentar conseguir mais uma vitória e chamo todos os torcedores para estar indo lá. Espero que seja uma despedida emocionante com uma vitória, que é o mais importante. E o último capítulo de Estevão no Allianz, então espero vocês lá. Tamo junto. Tá, então a palavra do Estevão aqui no Gazeta Esportiva. Olha só quem tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Vem cá. Olha aqui quem tá aqui. Richard Rios. Esse aqui é meio genérico, esse aqui, hein? E aí, meu querido, como é que é teu nome? Henrique. E aí, Henricão, quanto tempo já imitando o homem? Cara, tá indo por uns 3 meses aí já. Tá até com um negocinho aqui no nariz. Que faz parte do cosplay. Botou um negócio no dente. Dá um sorriso aí. Que isso, tá bonito, tem um negócio aí no dente. Rapaz, vai jogar hoje? Hoje nós joga. É? E hoje, na despedida do Estevão aí em casa, que eu acho que nós faz um golzinho aí também, viu? Vamos fazer um golzinho, pô. Tá tudo bem com você, com a torcida, né? Deu um quipocózinho ali, mas já tá tudo bem, né? Não, Rios passado já era. Aê, meu garoto, olha aí, Michele Richard Rios, exclusivo aqui no Gazeta Esportiva. Manda um abraço aí pra galera do Verdão. Valeu, bora Verdão, bora, tamo junto, abraço. Pior que parece mesmo, hein? Valeu, Rios, ó. Galera toda acompanhando aqui o programa, o pessoal ali, ó. Vamos dar uma passeada aí, meu glorioso Márcio Luiz Gabriel. Vem cá, meu querido, como é que é teu nome? Vem cá você. Como é que é teu nome? Romário. Romário? É nada. Meu Deus, Romário, Richard Rios, esse programa tá... Eu sou o Pelé. Ô, Romário, quanto que vai ser hoje? 2-0 nós. 2-0? A despedida do Estevão, 2 dele. Nossa, então é só craque, hein? É Romário, é Rios, é Estevão. Estamos aí, né? Tá gostando desse time do Palmeiras. No Mundial, dá pra buscar o título? Dá, nós tem time. É? Tem. Será? Tem. Lá tem muito time bom, hein? Lá tem time bom, mas nós também tem
Tem possibilidade de chegar lá, fazer um bom resultado e um bom campeonato. O amigo aqui falou que dá pra sonhar. Vem cá, querido, dá pra sonhar com o título mundial? Dá pra sonhar, dá pra sonhar. Mas lá tem Real Madrid, tem uns times bons. Mas tem o Palmeiras. Aê, mano. Pra cima deles. Como é que é seu nome? Adriano. Valeu, Adriano também é nome de craque, nome de imperador. Ô, Michele, eu devolvo pra você, beijo grande pra todo mundo. A história completaça desse jogo eu conto pra vocês amanhã aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Valeu. Valeu, Zé. Muito obrigada por todas as informações. Ó, o clima tá bom lá no Verdão, Tá bom, é hein? só festa hoje, né? Só festa. Hoje é só festa. 2-0 pro Palmeiras. 2-0 o seu palpite, É. Michele, pro Verdão? Apesar que ninguém perguntou, mas eu falei. E você? Eu acho que vai ser de goleado. O Estevão faz gol hoje. E é o pra ser aquela despedida é o último bacana, aqui, né? show de bola. Em São Paulo. E o Palmeiras com a melhor campanha da primeira fase, mais uma vez na Libertadores da Tá bom, América. goleada quanto? 3-0, não falei, não? Nossa, falou. não falou, ficou falando, Não, enrolando. ficou falando. Eu ouvi na minha mente o placar, mas eu não passei Mas pelo aparelho. 3-0, ele ouviu na mente e você acha que Não, vai e ser outra quanto? coisa, goleada não é 3-0. Claro que 3 é. a 0 Pô, 3 a 0 estadual. é uma bela 3 boa, pra mais é boa goleada. resultado, hein? Três, Até 3 isso a vão 0. tirar de mim agora. É. Até isso vocês querem tirar de mim do futebol. A gente agora vai voltar a falar do Corinthians, hein? Não vai falar mais do Corinthians, não vai falar a declaração do Dorival Júnior nem nada, mas o seu placar pro Palmeiras você não falou. Não, eu falei, 3-0. 3-0. Também? 3-0, né? Como assim 3-0 não é goleada? E de onde você tirou essa ideia? Não, 3-0 não é goleada. Goleada é o placar com 3 ou mais 3-0 gols de não. diferença. 3-0 é 4, 5. Pessoal, Pra nós jogar, quando eu jogava, se tomar 4, 5 já saía de cabeça sigam abaixo. as 3 a 0, nossas tá redes beleza. sociais, o nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva também. Se inscrevam lá no nosso canal, combinado? E a gente está aqui amanhã de volta às 6 da tarde, trazendo o melhor noticiário do esporte para você, informação, opinião, irreverência e diversão. Amanhã, quinta-feira, se agasalhem que vai estar aquele frio. Falaram que vai fazer 9, 8 graus de manhã, hein? Embaixo do cobertor, vou vir trabalhar de cobertor. Beijo, tchau, fique agora com o Jornal da manhã Gazeta. treino.